No livro de Jeremias, capítulo 29, e o verso 13 diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E no verso 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Você sabe o fim que Deus deseja para cada um de nós? O Senhor Deus deseja para nós o melhor, a salvação, longe de toda essa perturbação, longe de toda essa corrupção, longe de toda a falsidade, de tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus e da Canaã celestial. Tem para cada um de nós a vida eterna. Você tem o desejo de buscar o Senhor, o pensamento do Senhor Deus, não o pensamento de um governo que faz promessas e não cumpre. Ele é o único governo que está pronto para dar o melhor para mim e você. Quando ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Busque esse desejo de buscar o Senhor, que você vai encontrá-lo através das orações. A oração é uma ligação direta entre você e Deus. Busque o Senhor. Faça um reavivamento. Reavivamento significa orar e estudar a palavra do Senhor. Reforma significa mudança de atitude, de ação, de ato. Arrancar de dentro de nós a natureza orgulhosa, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, os desejos carnais, todo o desejo hereditário que vem dos nossos parentes, dos nossos ancestrais. Isso tem que ser tirado. Isso significa reforma, mudança. Um ser humano melhor para ter o direito de entrar pelas portas celestiais. Uma pessoa salva, ela tem que ser educada. Só vai entrar no céu salvos, educados, transformados e moldados pelo poder do Espírito Santo. Quem é a besta do mar? Parte 3. Mas a pergunta é: quem é a besta do mar? Daniel capítulo 7 e o verso 7 diz assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que 4 animal terrível, espantoso, sobremodo forte, qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Verso 8. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subia um outro pequeno, diante dos quais dos primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homens, uma boca que falava com insolência, com blasfêmia. Você sabe quem é esse poder? Esse poder que Daniel está se referindo no capítulo 7, verso 7 e 8, é Roma imperial. Roma dos imperadores, Roma pagã. Esse poder que tem dentes de ferro era esse poder que esmagava todo o reino que estava à sua volta. Ele devorava e fazia em pedaços. Só que depois da invasão dos bárbaros, quando os bárbaros invadiram Roma ocidental em 476 depois de Cristo, o último imperador era Flávio Rômulo Augusto. Os bárbaros invadiram Roma, ou as 10 nações bárbaras. Das 3 tribos bárbaras, que eram os vândalos, os ostrogodos e os érulos, não aceitaram a ideologia do bispo de Roma daquela época. Só que antes, no ano 508, o bispo ele batiza Clovis, o rei dos francos, ou seja, o bispo de Roma batiza o Clovis, o rei dos francos, como um novo Constantino. Dali por diante, as 7 tribos bárbaras ficaram ao lado do bispo de Roma. Esse bispo até ainda então não tinha se transformado em Papa. Só que a tribo que existia naquela época era os alemanos, os germanos, que hoje é a Alemanha, os francos, que hoje é a França, os borgônios, que hoje é a Suíça, suevos, que hoje é Portugal, visigodos, que hoje é a Espanha, anglo-saxões, que hoje é chamada Inglaterra, lombardos, que hoje é a Itália. Os érulos, os ostrogodos e os vândalos foram eliminados. Quando eles foram eliminados, veja que Daniel diz que sobe uma ponta pequena. Isso sobe uma ponta pequena. Esse surgia agora no cenário mundial, o Papa. O Papa surge no ano 538 e ele reina de 538 até 1798, até a Revolução Francesa. Então, o general Berthier
recebe ordem de Napoleão Bonaparte, que leva o papado preso. Em Apocalipse capítulo 13 diz assim: E vi emergir do mar, verso 1, uma besta que tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Ou seja, esse 10 diademas simboliza as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma, que tomaram posse de Roma e destronaram o último imperador, que foi Flávio Rômulo Augusto. E dali por diante surgiu o papado no ano 538. E aqui os chifres, os 7 chifres, os 7 cabeças, simbolizam as 7 tribos bárbaras que deram apoio ao poder ao bispo de Roma, para que ele viesse se transformar ou surgir no cenário político e religioso como o Papa. Em Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz que a besta recebeu um golpe mortal, mas ela tornará o cenário mais uma vez, quando o Papa receber novamente o poder do Estado, o poder religioso e político, vai assumir como um governo mundial para controlar sua mente e a de todos. Continuando em Apocalipse capítulo 13 e o verso 2, diz que a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, bocas como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você percebe que a besta, ela não tem só o poder do Estado, mas também tem o poder do diabo, o poder do dragão, e ela é semelhante ao leopardo. Em que sentido? O leopardo simboliza o reino da Grécia, de Alexandre o Grande. Por que Roma é semelhante ao leopardo? Porque a Grécia, ela usava filosofias humanas, como hoje se usa a ideologia. Ideologia para, um exemplo, é para se observar o sábado do Senhor. Mas Roma vai impor que todos observem o domingo, chamado de domingo da família. Mas o dia que é domingo da família, que não é esse domingo, o dia que é da família é o sábado. O sábado é o dia exclusivo para a família. Só que a ideologia romana, de Roma papal, vai colocar o dia de domingo como dia da família. Isso é ideias humanas, filosofias humanas. Por isso que Roma abraçou a ideia do leopardo da Grécia. Porque Roma também tornou semelhante a um urso. O urso é símbolo da Medopécia de Ciro, porque os Medopécia adoravam ao sol. Roma também, na Idade Média, também adorava ao sol. Por isso que eles irão obrigar, em um futuro muito breve, o povo a adorar o domingo, porque é conhecido como Dies Solis, ou seja, o domingo é conhecido como Deus Sol, dia do sol. Por isso que Roma tornou-se também semelhante a um urso, que simboliza a Medopécia. Também Roma tornou semelhante ao leão. O leão é o símbolo da Babilônia de Nabucodonosor, ou seja, os babilônicos de Nabucodonosor usavam trajes de sacerdote. Se você olhar direitinho hoje, no cenário do Vaticano de Roma, todos os bispos se vestem como um sacerdote pagão. E tem uma frase em latim que se diz que ele é o vicário de Cristo, ou seja, ele diz que é o substituto de Cristo aqui na terra. Isso é uma blasfêmia. Muitos têm pregado sobre arrebatamento secreto, mas como está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que Cristo vai vir, voltar, vai ser visível e também audível. Todos vão ouvir o som da trombeta e todos vão ver ele face a face. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 3, o apóstolo Paulo deixa uma advertência, dizendo: Não deixes que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no trono de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O Senhor Jesus só vai voltar quando for revelado o homem do pecado. Antes da volta do Senhor Jesus, vai aparecer o homem do pecado, o governo mundial. Esse governo mundial vai ser o papado de Roma, que vai governar o mundo por inteiro através de uma nova ordem mundial. O apelo do Senhor Deus em Apocalipse 14, verso 9 e 10 é que ninguém aceita a marca da besta, pois quem aceitar a marca da besta não será salvo por Deus. Isso será muito triste. Busca o Senhor hoje para ser salvo. Reflita nessas palavras finais. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, que observam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Você tem a fé em Jesus? De que lado você vai estar? Do lado dos mandamentos de Deus, quando sair o decreto dominical, ou quando sair a nova ordem mundial? Ou você estará do lado da besta, comprando, vendendo, negociando, trabalhando, porque será momentâneo, passará rápido, mas Deus será para a eternidade, para sempre. Pense nisso, pense nisso.